A segunda intervenção que eu tive foi a propósito da Organização Mundial de Comércio, propriamente o TRIPS, e o problema que se discutia era um problema bastante técnico, que opunha, de certo modo, algumas jurisdições internas, mas sobretudo o Tribunal de Justiça das Comunidades. E o problema era este: as normas dos tratados internacionais, neste caso o TRIPS, podem ou não ser aplicadas diretamente nos países membros e também no âmbito da União Europeia. E a questão era importante porque poderíamos querer aplicar o prazo de caducidade das patentes, 20 anos ou 15 anos, conforme era o problema que se discutia, aplicando diretamente normas de direito internacional. E vê, não era um problema simples, era um problema complicado, era um problema simultaneamente de direito constitucional e de direito internacional. E daí esta minha proximidade, não como tema principal das minhas preocupações, mas como um elemento importante para a complementação da minha atividade. O último estímulo, digamos, para eu continuar a estudar estes temas veio aqui do Brasil, precisamente de um conjunto de advogados que me pediram para estudar isto e para estudar fundamentalmente a questão das patentes, mais especificamente das patentes pipeline, à luz da Constituição brasileira de 81. Portanto, o desafio foi este e apenas pus uma condição aos advogados que me pediram este parecer, que foi esta. É de que eu gostaria de manter a minha liberdade e assumir publicamente a minha responsabilidade publicando isto em livro. Ou seja, submetendo também o trabalho sobre as patentes à publicidade crítica. A melhor forma de assumirmos esta contabilidade, esta responsabilidade, esta imputação para o bem e para o mal das bondades e maldades do livro, era esta: submetê-lo à publicidade crítica e dizer que a gênese do trabalho foi esta. Portanto, é precisamente para responder a um pedido concreto que eu escrevi este livro, o problema das patentes pipeline à base da Constituição brasileira. Mas é óbvio que eu não vos poderia, e não deveria, e não assumo essa tarefa de vir sintetizar um livro, explicar-vos o que são patentes pipeline, quais são os grandes argumentos pró e contra as patentes pipeline. O que eu talvez vos propusesse era uma outra perspectiva de analisar estas questões e que eu sintetizei da seguinte forma. Em primeiro lugar, o que é que sobrevive quando nós discutimos em países como o Brasil as patentes? Sobrevive um pouco um esquema de pensamento dicotómico, ou seja, uma certa radicalização dicotómica. Para ser mais concreto, quando nós falamos em patentes, parece que temos uma recuperação de uma proposta de investigação, de uma lógica de pensamento que era de Carl Schmitt, um autor alemão, do amigo inimigo. Ou seja, ou somos amigos de uma perspectiva, ou somos inimigos. E, portanto, isto revelou-se, aliás, esse autor demonstrou isso grandemente, o que é que levava à radicalização dicotómica. No caso dele próprio, levava à guerra no plano externo e levou à guerra no plano interno. Portanto, a partir desta lógica de amigo-inimigo, é sempre uma lógica que me parece, em termos heurísticos e hermenêuticos, políticos e filosóficos, altamente questionável. E daí que eu chamo a atenção para isto mesmo. Dizer que quem defende as patentes é aliado do capitalismo internacional, dos interesses das farmacêuticas, da opressão dos povos, é evidentemente que radicaliza quem defende as patentes. E dizer que as políticas públicas de saúde são sempre políticas públicas sem clarividência e sem perspectivas de futuro é também radicalizar os tópicos da discussão. E daí que a ideia que transporto neste trabalho é esta. Vamos tentar uma perspectiva de concordância prática e abandonar estes postulados, no fundo, da exclusão. Não se trata de uma luta de classe. É a perspectiva que eu utilizo. Não se trata de uma luta de classe. Evidentemente que se trata de uma defesa de interesses
que se trata de confrontos políticos, que se trata de concepções políticas públicas, mas é isso mesmo que temos que analisar sem as radicalizações, sem as antagonias, sem as amizades e inimizades. Eu penso que é preciso incorporar nos discursos, mesmo académicos, este tom de serenidade, de estabilidade científica, que nos permite analisar os problemas